Hoje aqui na CDL nós estamos recebendo participantes que vieram de outros estados e é com muita alegria que apresento a vocês o Caio e a Daniela aqui conosco. Eles são da Valos e nós vamos apresentar um pouquinho dessa empresa, gente, que circula no Brasil todo e está chegando aqui na nossa cidade. Sinop é uma cidade muito acolhedora, cheia de novidade, que cresce muito e com certeza também atrai os olhares das pessoas para virem para cá. Inclusive, Caio e Daniela, sejam bem-vindos aqui na CDL e eu gostaria de saber já como que surgiu essa ideia. Vamos para Sinop. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui falando com vocês. A convite da CDL, que é uma empresa muito respeitada e sólida, não só aqui em Sinop, mas em todo o Brasil. Então, obrigado pelo convite, é uma satisfação. E nós somos convidados para vir a Sinop por um grande colega que nos tornou depois, se tornou depois um grande amigo, que é o Dr. Clésio, e ele nos convidou para vir para cá fazer um atendimento específico para ele. Quando nós trouxemos a nossa solução, ele falou, opa, espera um pouquinho, eu acho que essa solução deve ser levada para mais pessoas. Vocês podem ficar mais tempo aqui? Sim, podemos. Então nós viemos. Conhecemos Parafuso. Conhecemos outras pessoas a mais, sendo um deles também um diretor aqui do CDL. E ele foi levando a nossa solução para mais pessoas e graças a Deus nós fomos muito bem recebidos aqui em Sinop. É uma cidade que impressiona muito, né? Não só pelo tamanho, mas também pelo número de pessoas, pelo número de empresas, por como a economia circula aqui. Então, nós ficamos muito satisfeitos e impressionados, felizes por estarmos aqui. Bem, o Dr. Clésio, ele é uma pessoa muito respeitada aqui na cidade, um excelente profissional, uma referência na área dele, né? E ele, para mim, inclusive, um dia eu estava lá no consultório dele e ele falou de vocês. Legal. E ele falou muito bem, ele falou, Dani, você precisa conhecer, precisa levar no podcast. E logo depois, Parafuso, nosso diretor, também comentou. E aí nós pensamos, mas o que será? O que é a Valos? E a gente até gostaria que vocês apresentassem também ao nosso público. Perfeito. Bom, estou falando muito mais do que a Dani, vou dar o espaço para a Dani falar, mas para ser breve, para que vocês nos compreendam de maneira super objetiva, nós trabalhamos hoje com uma ferramenta financeira no segmento de planejamento sucessório. Então, nós estruturamos planejamento sucessório patrimonial, planejamento sucessório familiar, planejamento sucessório empresarial. Então, dentro de toda a esfera que o planejamento exige, nós vemos a possibilidade de trazer uma liquidez, uma alavancagem financeira para os nossos clientes. E como a gente estava conversando já um pouquinho em off aqui antes, não existe um produto de prateleira. Os trabalhos são personalizados de acordo com a necessidade, com a característica de cada um. Então, nós elaboramos e executamos essa ferramenta de acordo com a necessidade mesmo de cada um. E Dani, como que funciona na prática? Até porque, assim, são pessoas aqui na nossa cidade renomadas, que têm um conhecimento, que viajam bastante e que assim, ficaram encantadas com o serviço que vocês proporcionam, né? Então, como é que funciona na prática? Qual que é o diferencial da empresa de vocês? Dani, primeiramente, obrigada também pelo convite, tá? A gente faz uma reunião, a gente tenta entender hoje como fica a estrutura patrimonial e financeira do nosso cliente. A gente tenta entender hoje como que é a força de trabalho, se ele é uma pessoa autônoma, se ele é uma pessoa-chave, se ele é o provedor. E com tudo isso, a gente pega valores, patrimônio financeiro e a gente traz hoje não só a ferramenta, mas uma consultoria. Como que seria a melhor indicação? Uma criação de hold ou realmente somente uma ferramenta e a gente leva soluções para o cliente. Então, a gente estuda o cliente, faz algo bem personalizado e protege ele em todos os métodos, né? A gente traz hoje uma proteção em vida e a gente leva uma proteção sucessória também, levando uma liquidez imediata para ele. E assim, é interessante porque são serviços que vocês têm que muitas vezes as pessoas vão se dar conta lá quando já tem um problema, né? E na verdade vocês vêm cuidando para não gerar um problema. Exato. A ideia hoje é justamente se antecipar. Planejar é se antecipar. Então, quando a gente fala de planejamento sucessório, é de algo que ainda não aconteceu. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui para que a gente tenha
um desenho consciente daquilo que a gente faz, né? Nós conseguimos, dentro da nossa consultoria, indicar o que o nosso cliente precisa de acordo com a necessidade dele. Então, às vezes, um cliente não precisa de uma holding, mas ele precisa de uma apólice de seguro. Né? Por quê? Porque ele precisa de uma alavancagem, ele não tem muito patrimônio imobilizado, enfim, vai de acordo com a característica de cada um. Então, a gente vai desenhar a solução para ele de acordo com a necessidade desse cliente. Então, hoje as pessoas elas têm muita curiosidade de saber como é que funciona e a gente não tem um produto desenhado de prateleira para dizer, olha, X e Y. Não, a gente precisa fazer o estudo, a gente precisa entender quais são as características, quais são as necessidades e então nós vamos propor para o nosso cliente o que de fato ele precisa dentro do planejamento. Algumas pessoas a gente não consegue de fato atender. Por quê? Porque o evento já aconteceu. Então, quando o evento já acontece, né, a gente não se planejou, a gente não consegue mais resolver. Aí a gente de fato tem um problema na mão que a gente não consegue resolver. Então, o ideal é o quê? O paralelo que eu falei que eu ia dizer é, por exemplo, nós temos alguns tipos de seguros. Então, quando você vai fazer um seguro de um carro, por exemplo, que a maioria às vezes faz, para se você bater o seu automóvel, você ter um dinheiro de volta. No caso do seguro no planejamento sucessório, não é para si, mas para quando? Quando o evento de sucessão vai acontecer. A gente não sabe quando vai acontecer, a gente não sabe se é amanhã, se é daqui 1 ano, 10, 20 ou 30. Mas quando a gente se planeja para isso, a gente tem uma economia tributária, a gente tem uma alavancagem patrimonial e a gente tem uma liquidez financeira que a gente deixa para resolver todos os problemas. Então, o ideal é justamente esse. A gente nunca sabe quando, mas sabe que vai acontecer. Se a gente se antecipa a isso, a gente consegue de fato ter benefícios tributários, benefícios fiscais, benefícios financeiros dentro do planejamento que a gente elabora. E nós temos vários empresários acompanhando a gente. Vocês também têm serviços aos empresários, por exemplo, seguro empresarial é um deles, né? Sim. A importância de se ter. Exato. Dentro do planejamento empresarial, que é o planejamento sucessório empresarial, o que a gente sempre analisa? Bom, às vezes é muito comum nós pegarmos clientes que têm 1, 2, 5 sócios. Nós atendemos recentemente uma empresa que eram 10 sócios, né? Então, a pergunta que a gente sempre faz ela é muito simples. Ok, na ausência de um sócio, como é que fica o planejamento sucessório da empresa? Quem assume essas cotas dessa empresa? Essa pessoa que assume, ela tem o poder de decisão também? Porque daí você imagina, em uma empresa que porventura sejam 2 sócios, um dos sócios tem filhos menores de idade, às vezes tem um filho, né, anterior a este atual casamento que também é menor de idade, e aí você imagina na ausência desse sócio você ter que receber a ex-esposa, que é quem é responsável por um dos filhos, mais a atual esposa responsável pelos outros filhos, todo este problema, porque não deixa de ser um problema, dentro do quadro societário da tua empresa. Isso pode prejudicar toda a gestão. Então, o planejamento que nós fazemos é justamente para blindar toda a gestão da empresa, para que, independente de qualquer evento que possa acontecer com um dos sócios, a empresa ela vai continuar o seu legado. Por quê? Porque muitas vezes esta empresa é a que sustenta todas as famílias adjacentes. Então, se porventura, por algum motivo, acaba tendo um comprometimento na gestão dessa empresa, a gente está falando de comprometimento da vida de todas as pessoas e familiares que dependem daquela empresa para viver. E existem alguns dados que mostram que uma empresa acaba não suportando mais de 5 anos de atividade após a perda de um dos principais sócios, né? Então, a empresa geralmente vem à falência. O que a gente faz é justamente se antecipar, planejando para que, independente do que aconteça, essa empresa ela mantenha a sua gestão, a sua longevidade, independente do sócio presente ou não. E Caio, como que vocês realizam esse trabalho? Nós vamos em loco, né? A gente reúne
com toda a controladoria das empresas. Então, nós nos reunimos com o escritório de advocacia da empresa, nós nos reunimos com o escritório de contabilidade da empresa. A partir daí, e com os sócios da empresa, a partir daí nós vamos entender quais são as demandas, primeiro, empresariais, quais são as demandas familiares, pessoais de cada um dos sócios, como está disposto o patrimônio da empresa, como estão dispostas as cotas, qual é o valuation estimado dessas cotas, né? Então a gente faz isso através do patrimônio líquido, a gente faz isso através de alguma outra ferramenta. Tendo isso, a gente elabora um planejamento sucessório empresarial. Parece esse nome, né? Planejamento sucessório empresarial. Parece uma coisa extremamente complexa, mas é super simples. É basicamente a gente trabalhar junto com contador e advogado, entender o perfil da empresa, como estão as disposições contratuais daquele contrato social, né? E, além de criar uma ferramenta financeira, fazer sugestões para os advogados e os contadores para que eles melhorem ainda mais toda essa parte, vamos dizer, burocrática, que é a parte de contratos e tudo mais, trazendo longevidade para a empresa. É uma organização dentro da empresa. Exato, é uma organização. E é mais do que isso até, né? Porque existem alguns benefícios fiscais e financeiros que, a depender da configuração da empresa, a gente consegue implantar. Então, empresas de lucro real, por exemplo, né? Quando a gente faz uma contratação de uma ferramenta financeira para uma empresa que está no lucro real, ela ainda consegue deduzir isso do imposto como despesa. Então, nós estamos falando quase que em uma transferência, né? Você está transferindo o dinheiro que você pagaria do imposto para uma provisão matemática, para uma conta que vai poder ser utilizada ali no futuro. Ou no caso, de fato, de uma sucessão inesperada, ou até num litígio societário. Porque a gente não planeja só a eventual ausência prematura de um dos sócios. Mas e se um dos sócios, em um determinado momento, desejar deixar a sociedade? Como é que vai fazer? A empresa tem liquidez no caixa para comprar todas essas cotas do sócio? A maioria das vezes não. As empresas no Brasil têm uma característica de trabalhar alavancadas, né? O brasileiro é um indivíduo que aprendeu a trabalhar com crédito, e as empresas no Brasil também precisam deste crédito, né? Então, geralmente, as empresas estão alavancadas e não têm liquidez. Trazendo essa ferramenta financeira para dentro do planejamento sucessório empresarial, a gente consegue atender essas empresas, inclusive na parte diminuindo o litígio societário. Então, é muito mais fácil que um dos sócios manifeste o desejo de deixar a sociedade, tendo isso já organizado. Ele vai sair com uma liquidez financeira, né, sem comprometer o caixa da empresa e o desempenho da atividade. E sabe que, assim, até você comentando aqui, passou um filme na minha cabeça de muitas empresas também familiares, onde acontece. Exato. De você, o pai, a mãe começou ali e acreditou num sonho e expandiu, realmente deu certo. Depois vem filhos, exato, genro, nora, enfim, toda a família. Exato. E assim, e muitas vezes quando termina, às vezes influencia até em relacionamento da própria família, briga, confusão, sim, enfim, tantas outras coisas que talvez essa organização já pode deixar, evitar os problemas futuros, não é? O que a gente tenta levar é uma conscientização para o cliente, porque o que a gente faz? Às vezes eles entendem que meu patrimônio ainda não é o suficiente para começar um planejamento, mas é a melhor época, porque quando você começa no início, a gente consegue fazer algo mais estruturado e que vai acompanhando o seu crescimento. Se a gente pesquisar hoje na internet, você escrever inventário Samsung, a gente está falando hoje de uma das maiores empresas do mundo, é uma empresa familiar. Eles tiveram que entrar em empréstimos bilionários para concluir o inventário, senão eles perderiam a sucessão da empresa. Então, assim, não é para deixar para depois, porque quanto maior o patrimônio, sem uma sucessão, maior o pepino você está deixando também para sua família. É legal, é bom você deixar um patrimônio grande, construído, algo vantajoso, é legal. Mas tem que entender também que isso também vai ser um problema maior também, que vai ser
mais custos, vai ser algo que vai demorar mais para ser resolvido. Então, quando você começa a estruturar, você já consegue acompanhar esse planejamento, fazendo algo com custo mais baixo e melhor estruturado também. Então, é isso que a gente tenta falar para os nossos clientes. E que no dia a dia, muitas vezes, as pessoas, o próprio empresário, né, naquela rotina, e não porque não quer, mas porque realmente está preocupado em fazer a empresa crescer, no lucro, equipe, tantas coisas que às vezes acaba destoando, né? E que a pessoa pensa, poxa, eu tenho que organizar. E aí, muitas vezes, sozinho não consegue. Precisa, sim, de uma assessoria e precisa, sim, de um apoio. E é quando vocês chegam, né? Exatamente. Nós estamos aqui justamente para isso, para cumprir com a necessidade que o nosso cliente tem e a falta de conhecimento que ele tem. Hoje, se você abre o Google, a internet, uma rede social, você recebe 1 milhão de informações. Então, todo mundo tem solução para tudo, né? Hoje, você abre qualquer rede social, tem lá uma solução batendo na tua porta. Mas, às vezes, o que nos oferecem não é necessariamente aquilo que a gente precisa. E por falta de conhecimento e desejo de resolver os problemas que nós sabemos até que nós temos, a gente acaba contratando coisas desnecessárias e canalizando o nosso dinheiro para um lugar que ele não deveria estar. Então, hoje, a nossa assessoria é muito no sentido de, primeiro, identificamos as necessidades. Identificadas as necessidades, nós vamos propor para o nosso cliente o melhor para ele fazer. E às vezes o melhor para ele fazer não está em nós, está dentro de casa. Às vezes uma simples organização dentro da controladoria dele já muda muito para ele, né? E ele não precisa fazer gastos exorbitantes, né? Hoje fala-se muito... E essa é uma preocupação, quanto eu vou gastar para ter esse serviço? Exato. Então, hoje fala-se muito em holding. Você abre o Instagram, tem 1000 pessoas falando de holding. Holding é uma boa ferramenta? Sim, ela é excelente, mas ela não é para todo mundo. Às vezes, você se antecipando, criando uma ferramenta, só uma ferramenta financeira, como, por exemplo, uma pólice securitária, você já compensa todo o valor que você gastaria numa holding em um tempo muito menor. Porque o tempo de elaboração de uma holding, ela pode variar de 2 a 7 anos. Então, com uma ferramenta, a gente faz isso de maneira imediata. Com uma ferramenta financeira, a gente faz isso em 1 dia, 2 dias. Você já tem um capital resguardando toda a sua operação, o que uma holding às vezes demoraria 5, 7 anos para te trazer. Então, hoje a nossa consultoria ela vai muito nesse sentido, né? Como eu disse, não existe um produto de prateleira que a gente diga, olha, pega isso aqui vai servir para todo mundo. Não existe. A gente precisa primeiro entender o perfil dos nossos clientes. Nós não cobramos a nossa primeira reunião, não existe isso. É um bate-papo, até porque, como nós fomos convidados para vir para cá, nós somos muito levados amigos, né? Então nós estamos visitando pessoas que acabam nos tornando amigos, é mais um bate-papo mesmo, né? Então a gente vai, às vezes o próprio Parafuso nos leva, o Clésio nos leva, nos apresenta e é de um círculo de amigos deles. Então a gente chega, bate esse papo, faz a identificação, pede para que eles tragam para esta primeira reunião o advogado e o contador deles, né? Porque às vezes nem o nosso cliente sabe como está a disposição dos seus bens, sabe como está a disposição da sua empresa. Ele é tão focado em produzir, em ser o empresário, que ele deixa tudo terceirizado. Então, às vezes, é necessário que a gente componha com advogado e contador, porque às vezes nem o nosso cliente sabe realmente a situação dele e quando a gente compõe junto com a controladoria dele, a gente tem muito mais informação e a gente consegue trazer um produto muito melhor. E aqui vocês têm chamado a atenção de médicos também. E é até interessante essa profissão, assim, o que vocês têm para oferecer a eles e por que eles também ficaram interessados em quais foram esses serviços que eles tiveram interesse? O médico, ele é um gerador de própria renda. Ele é o próprio gerador de renda. Então, o médico, se ele acontece algum imprevisto, que ele tem um afastamento, pode ser de saúde ou um acidente de 30 dias, são 30 dias sem receber. 30 dias que vai prejudicar financeiramente no final do mês, né? Principalmente se ele for o provedor da casa. Então, a gente leva também uma proteção em vida, que é algo que vai trazer um custo muito baixo para ele, trazendo uma liquidez muito maior, que traz uma alavancada. Por quê? Se ele tiver um imprevisto, às vezes ele tem
um descobrimento de alguma doença ou um diagnóstico que ele vai ter que se afastar por 90 dias, ele pode ter uma proteção de R$500 mil, que vai trazer, às vezes, um melhor tratamento ou até algo para trazer esse equilíbrio financeiro que ele vai ter. E não é nem 90 dias, né, Dani? Às vezes 5 dias para um médico já é muito, né? Às vezes ele tem qualquer tipo de problema, né, que o afaste 5 dias do seu trabalho e ele deixa de produzir renda. Então, dentro desses 5 dias, a gente já consegue, inclusive, criar uma receita diária para ele, acesso de maneira retroativa, né? Por quê? Porque às vezes o nosso cliente fala assim, mas eu tenho um cartão do plano de saúde. Tudo bem, mas o cartão do plano de saúde, você passa ele no mercado? Não passa. Você passa ele para pagar teu aluguel? Não passa. Você passa ele para pagar as despesas da escola do teu filho? Não passa. As contas vão continuar a chegar, né? E o profissional de saúde não vai produzir renda durante esse período. Como é que faz? Aí geralmente ele recorre o quê? A investimentos. E investimento, gente, é patrimônio conquistado. Patrimônio adquirido, não se queima patrimônio. A primeira regra do Warren Buffett era não perder dinheiro. Essa era a primeira regra dele, né, do homem mais rico do mundo. Então, assim, não perca dinheiro. Não perca dinheiro. Se você tem a possibilidade de fazer uma alavancagem financeira, essa é a maneira mais inteligente que você pode fazer. Então, para os médicos, profissionais liberais, profissionais da saúde, o ideal é sempre focar muito na tua fase produtiva. O que é que de fato pode me atrapalhar na minha geração de renda? Bom, então vamos proteger, vamos criar uma estrutura de proteção para que, caso algo atrapalhe a tua geração de renda, você tenha uma renda complementar adjacente, tá? E isso não interfira no seu dia a dia. Aqui nós estamos falando do médico, mas há tantas pessoas, tantos profissionais que trabalham dessa forma. Por exemplo, ficou doente, pronto, acabou a renda, né? O que sustenta toda a família. Um repórter, por exemplo, ele precisa do corpo dele, um jornalista, ele precisa do corpo dele estar presente para ele poder trabalhar. Ninguém vai fazer, exceto uma inteligência artificial, vai fazer ele vir trabalhar estando em um estado de saúde comprometido. Então, profissionais liberais em geral que precisam do teu corpo para executar o teu trabalho, ou seja, eles são o próprio instrumento de trabalho, esses profissionais não podem ficar descobertos, porque numa eventualidade eles são os primeiros a serem comprometidos. Nós tivemos aí pandemia, né? Quantos profissionais ficaram internados 30, 60 dias? Eu tive um cliente que ele ficou internado 6 meses. 6 meses internado sem gerar renda. A sorte dele é que ele tinha um planejamento de recomposição de renda. E, ao mesmo tempo, diversos conhecidos não tinham isso. E queimaram todo o patrimônio, dependeram de ajudas de amigos, dependeram de vaquinha online. Então, é isso que a gente precisa passar? Não, a gente não precisa passar, né? Quando nós temos informação, a gente consegue se antecipar e criar uma estrutura de proteção para nós. Até porque isso é muito barato. A partir de R$300 por mês, você já consegue criar uma estrutura de recomposição de renda muito robusta para você. Então, não é nada fora da casinha, né? Porque às vezes a gente está falando com o ouvinte está achando que, meu Deus do céu, isso deve custar muito caro. Não. Depende, claro, do plano personalizado para cada cliente. Sim. Mas a partir de R$300 por mês, você já consegue criar uma estrutura de recomposição de renda para você. E ainda mais hoje, com as formas que se tem, questão de carteira assinada, enfim, quanto que mudou essa modalidade de contratação também, né, do profissional, muito. Enfim. Então é interessante, porque, igual você disse, se acontecer algo, e aí, como é que fica? E Exato. Os filhos, e a família, né? Como é que faz? Eu tive um caso recente de um colega, ele é inclusive personal trainer, e ele tinha cotado fazer o plano dele e ele falou, não, só espera um pouquinho, porque eu estou aguardando meu cliente tal me sinalizar se ele vai continuar ou não. E infelizmente neste aguardo veio um carro, bateu na moto dele, fraturou a bacia em 3 lugares, vai ter que ficar 90 dias afastado e ele não tem uma recomposição de renda. Então, assim, é claro que a gente está trabalhando com imprevisibilidade, mas a gente está tentando trazer previsibilidade para momentos de imprevisibilidade, né? A gente está tentando se adiantar sempre para que a gente não dependa de ninguém, para que a gente mantenha sempre a nossa autonomia e principalmente a nossa dignidade, seja o momento que for. O profissional liberal,
quando ele tem algum comprometimento, depois de um tempo ele começa a perder a dignidade. Por quê? Porque ele é o próprio gerador de renda. Então ele vai, por consequência, infelizmente, chegar em um determinado momento, né, que ele não vai gerar renda e ele vai ter que recorrer isso pedindo ajuda para alguém. E aí de que maneira isso vai se dar? Ou é uma vaquinha, ou é o familiar, ou você vai dar um custo para um outro familiar, você vai sobrecarregar alguém. E hoje em dia tudo é tão dinâmico que ninguém quer uma vida... ninguém quer um dependente na tua vida, né? Então, vamos se antecipar, vamos fazer as estruturas de proteção que a gente precisa. É muito simples, é muito barato. E quem planeja ali na frente não tem surpresa de nada, né? E é fácil para a pessoa conseguir ter esse retorno na hora que ela precisa? É fácil. Na verdade, o que a gente sempre orienta aos nossos clientes existe uma análise de risco, né? Então, não minta na análise de risco, seja sempre criterioso, né? Eu ando de moto, mas não quero contar. Eu fumo, mas são só 2 cigarros por dia. Eu tive uma cirurgia, mas acho melhor deixar eu tive uma cirurgia, mas eu vou esconder. Não, seja criterioso, né? Se você sempre for honesto, você não tem problema nenhum. As companhias, nós não trabalhamos apenas com uma, nós trabalhamos com 4 companhias. A Valos, ela é uma empresa multimercado, justamente para trazer o que é de melhor para o cliente, não aquilo que talvez seja a única coisa que a gente tenha a oferecer. Então, nós somos uma empresa aberta e o que a gente percebe as companhias, elas vão avaliar tudo, todos os documentos. Então, se você eventualmente mentiu na tua análise de risco, você vai ter um problema para receber. Se você foi extremamente criterioso, foi honesto, está tudo certo. Você, tendo toda a documentação juntada em mãos, às vezes 5 dias, 7 dias, você já tem a recomposição daquilo. Rápido. É rápido. Às vezes o que demora é para você juntar a documentação. Então, por exemplo, a Dani recentemente teve um caso de uma doença grave. Ela foi pagar a recomposição da doença grave. E o cliente demorou em torno de 30 dias? 25 dias. 25 dias. Em torno de 25 dias para passar os documentos. Ele passou e ele recebeu em 5. Então, às vezes, demora... Demora você pegar prontuário médico, receitas. Exato. Mas, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, uma doença grave, praticamente a companhia vai pedir o laudo do seu médico e seus exames. Exato. Lógico, a gente fala de uma invalidez, ela vai poder pedir uma perícia, mas é algo bem tranquilo. Mas a gente fala, não minta. E aí, quando eu falo profissional autônomo, é necessário ter esse tipo de proteção. Profissional de carteira assinada, é interessante ter esse tipo de proteção. Por quê? Se você tem um afastamento de 90 dias, você vai estar dependendo do INSS para receber. Por isso que eu digo que é necessário também. Eu não acho interessante, não, acho necessário, porque a hoje... partir do 16º dia, você tem que entrar na perícia. Hoje o INSS, ele vai te pagar ali um salário. Honestamente falando, um profissional hoje, qualquer profissional que trabalha de carteira assinada, ele está dentro de uma categoria. E geralmente a categoria nunca é relacionada a um salário, né? Então você tem ali dissídios da categoria anual, teu salário ele vai aumentando. E aí você tem que descer o teu padrão de vida para se adaptar à tua realidade atual. E é aí que a gente diz que você pode ferir a tua dignidade, né? Que você pode ter que buscar ajuda fora do teu núcleo familiar. Por quê? Porque você já está prejudicado financeiramente e também está prejudicando o teu núcleo familiar. Então, independente se é um profissional de carteira assinada, se é um profissional liberal, todos devem buscar uma estrutura de proteção, né? Culturalmente, no Brasil, isso não é tão fácil. Sabe, Caio, tem algumas coisas que às vezes são doídas de ouvir, né? Porque, infelizmente, é assim. Até que a gente está produzindo, tá tudo bem. Exato. Mas... é a idade que chega, ou é algum ocorrido, e que, infelizmente, pode parar com tudo isso. Então, se a pessoa não tiver um suporte ou algo assim, fica difícil, né? Muito. Você falou agora há pouco sobre uma família, uma empresa familiar, que às vezes, né, pode... Enquanto os pais estão lá, tá tudo certo. Aí vai ou o patriarca ou a matriarca... acaba indo e aí tudo vira um problema, tudo vira um caos, né? Então, de fato é assim. Enquanto a gente está com tudo bem, né? Tá tudo certo, você não para pensar. E aí, ali na frente a gente vai ter um problema. Então, por isso que a gente diz, se antecipa. Se antecipa. É barato se antecipar, é muito mais barato você se antecipar do que depois você estar com um problemão na mão e ter que resolver isso de maneira urgente.
Porque o governo, quando ele vai te cobrar qual que é a alíquota, ele te dá um prazo para você pagar isso. Se você não paga no prazo, você tem uma multa para você pagar, que é uma multa salgada. Né? E da onde vem o dinheiro? Ninguém tem dinheiro hoje, gente, jogado em conta corrente, esquecido. Né? Todo mundo faz investimento, ou faz investimentos imobiliários, ou faz investimento na empresa, ou o próprio dinheiro que está lá está em um investimento. Né? E tudo isso, até quem tem dinheiro investido, saiba que esse dinheiro irá incidir imposto. A tua família não vai poder acessar ele de maneira assim, morri é meu, morri é deles. Não, não vai. Se você não pagar o imposto no prazo que o governo estipula, isso gera uma multa e o teu dinheiro vai ficar bloqueado lá. Entende? Então, quando às vezes algum cliente fala, não, mas eu já tenho, tá tudo certo, eu vou deixar dinheiro para minha família, eu vou deixar imóveis, eu vou deixar tudo. Você vai deixar tudo isso e mais um problema para que as pessoas acessem isso. Então, se planejar antecipadamente é evitar esse problema, evitar o litígio familiar, que acontece muito, gente, acreditem, nós trabalhamos com diversas famílias, e tá tudo bem enquanto não falou no assunto dinheiro, enquanto não falou no assunto sucessão. Vai falar no assunto sucessão e isso vira um problemão. Fala em dinheiro, tá? já as pessoas mudam, muda o comportamento, não adianta. Exato, vira um problemão. Então a ideia é sempre se antecipar antes, trazer esse senso para a família, né? Esse senso de organização. Às vezes até o patriarca mesmo diz assim, não, eu não quero planejar porque eu não quero morrer. Sim, a gente também não quer que você morra, mas uma hora você vai, entendeu? Então assim, ninguém quer, mas a única certeza que a gente tem daqui é que a gente vai, a gente não sabe quando. E quem se planeja não tem surpresas. E assim, é muito interessante porque o leque de serviços que vocês têm é muito grande, né? Exato. Conseguindo atender vários segmentos, Exato. Pessoas, empresas, né? É o CNPJ, né? Enfim. O CPF. É a família. família. A gente, bom, a Valos, a trabalhadora, a Valos, ela tem atuação no território nacional e no território internacional. Então, nós temos diversas divisões dentro da nossa companhia que dão a assessoria para diversas soluções. Então, às vezes o cliente quer comprar um imóvel no mercado internacional. Nós temos uma assessoria imobiliária que auxilia na compra de um imóvel no mercado internacional. Às vezes o cliente ele quer fazer uma estrutura de proteção offshore em outro país. A gente auxilia ele também fazer isso em outro país. Eu quero fazer, mas eu quero fazer em dólar. Ótimo, a gente tem uma estrutura internacional para atender para que esse cliente faça em dólar. Não, eu quero fazer tudo no mercado nacional. Ótimo, vamos fazer tudo no mercado nacional. Quem define isso? Bom, primeiro, nós vamos sempre fazer a avaliação de quais são as necessidades, qual é o perfil daquele cliente e a gente faz proposições para esses clientes. Quem decide no final é sempre o cliente. Sempre o cliente. Não nos cabe impor. Vocês nos irão cabe orientar. apresentar o que ele precisaria, o que é bom para ele, né? De Exato. acordo com a realidade dele. Sim, a gente Exato. apresenta a solução, aí a gente tenta entender a realidade. O cliente pode virar e falar, não me sinto confortável hoje desembolsar esse valor. Então, vamos desembolsar algo menor. Mas o que a gente sempre fala? Saia do zero. Saia do zero, que é a coisa mais importante. Tenha já uma colchão protetor, tenha uma base protetora. Saia do zero, que isso é o necessário. E outra coisa também, o que a gente tenta fazer? A gente tenta levar soluções. O cliente precisa de um investimento. Vamos contactar você a um fundo que traga investimentos para vocês. Então, a gente leva soluções, né? Algo aqui no Brasil ou até fora também, se for necessário. Eu até estava vendo, eu acho que vocês até percorrem vários lugares falando sobre a proteção patrimonial, a sucessão patrimonial e economia tributária também. Exato. Quando a gente faz esse planejamento, a gente consegue englobar diversas funcionalidades para o nosso cliente. Quem se antecipa consegue um benefício tributário também. Né? Então, nós estamos passando por um momento do nosso país que é um momento complexo. Né? É um momento econômico e político complexo. E o político, hoje, ele influencia muito no dia a dia das pessoas. E, às vezes, as pessoas nem param para pensar nisso. Mas todas as decisões tomadas no Congresso, por exemplo, elas vão impactar o nosso dia a dia. Então, a reforma tributária que aconteceu e já entrou em vigor, ela
elevou ali ainda que escalonadas as alíquotas de TCMD. Né? Nós vamos chegar ao teto das alíquotas de TCMD e isso foi uma decisão política tomada. O que a gente vê hoje é um cenário fiscal do Brasil bem deteriorado e o governo sempre tentando buscar cada vez mais receitas extraordinárias. Só que receitas extraordinárias, traduzindo, é mais imposto no cidadão. Então, quando a gente se planeja com isso, a gente consegue gerar uma economia tributária antes do que as coisas vão mudando. Esse ano é um ano chave para fazer o planejamento sucessório, né? Porque a partir do ano que vem, a alíquota já aumenta um pouco mais. E assim, ela vai escalonando até chegar no teto. Existem alguns projetos que, salvo engano, ele já está no Senado, ainda não foi para votação, para majoração da alíquota de TCMD para até 20%. Então, isso pode acontecer, a gente não sabe quando. Quem se antecipou conseguiu ter uma economia tributária. Quem vai deixar lá para frente vai ficar à mercê da decisão dos políticos, né? E tendo aí um governo que está gastando cada vez mais e buscando cada vez mais receita, espere também que você vai pagar muito mais se for deixando lá para frente, porque quanto maior é o rombo, mais o governo vai ter que pegar de você para cobrir esse rombo. Né? E Caio e Dani, é interessante que assim, ó, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, as pessoas que quiserem conversar com vocês também têm essa oportunidade, né? Nesse formato de explicação que vocês estão trazendo aqui para nós e seria para todo o Brasil. Então, assim, às vezes a pessoa está nos acompanhando lá em outro estado. Quem que vai atender elas? Hoje vocês estão chegando em Sinop, então a gente está tendo a honra de recebê-los aqui. Mas, assim, quando vai fechar um negócio, enfim, como é que é? Vocês têm escritórios, têm outras pessoas? Ou vocês abrem a agenda para vocês conseguirem atender? Perfeito. Nós somos, né? Nós somos em 3, porque uma está em outra reunião em outro estado, então seria isso, né? Nós abrimos a agenda e vamos atender o cliente aonde for necessário. Na verdade, assim, nós temos uma estrutura, né? Nós temos executores. Sim. Então, dentro do nosso time, nós temos advogados, nós temos contadores, sim, mas para fazer o planejamento, nós tentamos sempre que um de nós esteja presente. Até porque as pessoas já vão criando afinidade com vocês, gostam eles se de ser conectam atendido, conosco. Né? Então, não vou colocar uma pessoa lá para ir prestar o atendimento. Não, vocês fazem questão de vocês estarem presentes. Exato, né? O nosso trabalho é esse, né? O nosso trabalho é nos conectar com os nossos clientes, né? Porque solução todo mundo tem, às vezes está dentro de casa, mas ele não sabe. Então não adianta eu mandar o advogado que faz parte do nosso quadro, um deles, ir lá atender o cliente. Não é o que ele quer e não é nem o que ele precisa, para ser bem sincero. Então o advogado vai, caso o cliente não tenha, quando nós identificamos a necessidade e aí sim nós mandamos um advogado lá para resolver determinado problema. Mas, a rigor, nós sempre estamos presentes nas reuniões porque é uma reunião de identificação de necessidade, né? E nós trabalhamos com isso. Nós somos essa cara. Nós entendemos quais são as necessidades dos clientes. Então não adianta eu mandar um cara extremamente técnico dentro de uma área direcionada, ele não vai olhar para o todo. Dentro do mesmo cliente a gente pode ter uma sucessão empresarial, uma sucessão patrimonial, uma assistência em vida. A gente pode ter diversas necessidades identificadas que às vezes um profissional muito técnico não vai conseguir identificar, né? Então, por isso que a gente sempre diz que não existe um produto de prateleira. A gente vai, entende a necessidade de cada um, a gente vai em loco. Muitas vezes a gente faz isso também de maneira online, a primeira reunião. Né? Então, às vezes não é possível, como é Brasil inteiro, às vezes não é possível eu estar lá no Pará amanhã. Mas eu tenho um cliente lá, inclusive amanhã, que eu vou fazer remoto. Hoje também estive numa reunião aqui, tive que sair do meio da reunião para atender um cliente nos Estados Unidos também. Então, às vezes a gente vai fazendo online e às vezes a gente vai fazendo presencial. Depende da necessidade. E é até interessante porque não só aqui no nosso país, mas vocês atendem outros países também, né? Exato. A gente atende bastante o mercado norte-americano. Né? O pessoal de Portugal também tem buscado bastante a nossa solução aqui. Então a gente atende internacionalmente, né? Hoje a ideia é, de fato, trazer solução para o nosso cliente, independente de onde ele decida residir.
Nós temos clientes em Portugal que tem empresa aqui, mas mora em Portugal. Eles têm toda a companhia aqui, mas optaram por morar em Portugal. Então a gente também faz esse atendimento deles, ainda que eles morem lá, a gente faz esse planejamento todo deles aqui. Né? Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tem muito cliente que optou por mudar para os Estados Unidos, hoje mora nos Estados Unidos, mas tem todos os business, os negócios estão todos ainda aqui no Brasil. Então a gente vai atendendo lá, atende aqui, é um fuso horário diferente, às vezes a agenda deixa a gente um pouco doido, mas a gente está sempre disponível, seja de maneira presencial ou online, você sempre vai ver um dos nossos rostinhos por aí. Né? Às vezes, do primeiro contato, você vai falar com a secretária. Né? Não somos nós no primeiro contato. E passou o primeiro contato, ela já vai direcionar para um de nós. Já faz um agendamento de reunião, faz a gente tenta alinhar. E a gente... Até porque a secretária ela faz a identificação da necessidade inicial. O que é que te trouxe até a Avalos? É um imóvel internacional, é um planejamento patrimonial, é um planejamento offshore, é um planejamento empresarial. O que é que te trouxe até a Avalos para direcionar para o melhor contato? E, no entanto, Caio, que é uma empresa de credibilidade e que realmente ela conquistou esse patamar de ser uma referência, né, no segmento. Exato. E é muito ligado à nossa imagem também, né, pela pessoa que nós somos, Sim. por como nós nos posicionamos, né? Muitas pessoas me conhecem muito da TV, então isso também traz uma certa credibilidade, porque eu estou constantemente na TV falando sobre economia, macroeconomia, geopolítica, política local. Então isso conecta muito, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando, repito, é um momento político muito importante no nosso país, onde as coisas têm acontecido às vezes não de acordo com a vontade da maioria. Então a minha figura às vezes representa de uma certa maneira a voz de muitos, e as pessoas se conectam muito conosco por aquilo que nós somos de fato na vida real. Sim. Né? Pelos posicionamentos que nós temos na vida real, as pessoas se conectam. Então, por isso que sempre vai ter o rosto de um de nós lá. Né? Por quê? Porque essa credibilidade que vocês estão buscando na nossa empresa, essa credibilidade ela é diretamente atrelada à nossa credibilidade, à nossa figura. E é até interessante Entende? a gente citar isso, o conhecimento que você tem, o estudo que você tem sobre o assunto também, né? Exato. Eu tenho diversas formações, desde mercado financeiro de capitais, direito, liberalismo, ciências políticas, enfim, diversas formações, mas não é isso que faz com que eu seja capaz ou não de executar algo, mas é sim a sensibilidade que a gente tem com o nosso cliente, né, de entender a real necessidade dele. É claro que quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil é para você identificar necessidades e trazer soluções. Né? O conhecimento ele é necessário, porque eu não conseguiria trabalhar com o mercado internacional se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, não conseguiria personalizar tanto para os clientes se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Então a gente está sempre buscando melhorar, aumentar o nosso conhecimento, aumentar a nossa credibilidade pessoal para que isso reflita dentro da nossa empresa. Já são anos de experiência, né? Anos de experiência, especificamente dentro desse segmento desde 2019. Né? A gente já trabalhou com diversos segmentos, nós não temos só essa empresa, nós temos diversas outras companhias em diversos segmentos, mas a Avalos especificamente desde 2019 ela trabalha com este planejamento, com essa ferramenta de liquidez e alavancagem patrimonial, né? Mas, enfim, nós tivemos diversos outros segmentos atendidos também e temos até hoje, todos com excelência, graças a Deus, empresas que performam bem, e somos do agro também, então temos bastante identificação. E aqui, como é que está sendo essa experiência em Sinop? Bem receptiva, né? A gente está sentindo, gostamos bastante da cidade, acho que já é a terceira vinda nossa aqui. Então, para isso, né? A terceira vinda, já viemos antes. Mas a gente pensa em sim, conquistar o público, a gente entende realmente que é uma cidade muito receptiva, mas é uma cidade que ele gosta de entender realmente quem é cada um, da onde veio, o que trabalha, qual é o seu valor. E a gente está, graças a Deus, está sendo bem aceito e quem sabe a gente fixar algo bem interessante para nós aqui também. Sinop, pelo que a gente está percebendo,
não é uma cidade que admite aventureiro, né? E quando uma economia performa como Sinop performa, isso atrai muito aventureiro para cá. É uma complexidade, né? Mas é inerente, assim, você não consegue escolher. É assim que vai ser sempre, né? Quando uma cidade está indo bem, um município está indo bem, as pessoas tendem a vir para cá. E isso envolve tudo, desde pequenos golpes, infelizmente, pessoas mal intencionadas, sempre vem. Nós tivemos a dádiva ali de, primeiro, nos conectarmos a boas pessoas, como nós já citamos aqui, o Clésio, o Parafuso, né? Nós termos também credibilidade, uma história de credibilidade, de bom posicionamento, e isso faz com que a nossa história fale por nós. Então, Sinop, sim, ela não aceita aventureiro, ela é uma cidade que, de uma certa maneira, ela tem um núcleo muito fechado, muito forte, né? Para você entrar aqui, você precisa ter uma história, né? Graças a Deus, a nossa história é uma história de credibilidade, é uma história direita, e isso também refletiu na abertura das portas para nós aqui, e nós ficamos muito felizes, sem dúvida nenhuma, e sempre, repito, impressionados com a economia de Sinop, com o povo de Sinop. A gente chega nas empresas aqui, as empresas são extremamente organizadas. Extremamente organizadas. Às vezes a gente entra em empresas em São Paulo que não tem organização de empresa que tem aqui em Sinop. Então, Sinop ela está um passo à frente, não só na economia. Eu acho que até o reflexo econômico do bom desempenho de Sinop está muito atrelado à cultura do povo daqui. O povo daqui é um povo que viaja, é um povo que tem informação. Então, você consegue perceber isso no dia a dia das empresas, quando você entra, quando você conversa, quando você vê a organização de todos. Nós estamos visitando algumas empresas aqui que têm um histórico de crescimento que é brilhante. É quase que surreal o que a gente enxerga aqui. Em curto prazo, eles têm... muito próspera também. Ela é muito desenvolvida, né? Se você faz uma comparação em algumas outras cidades que fomos já no Brasil, a gente sente que Sinop está um passo a mais. Ela está muito bem, ela está um passo à frente. É uma cidade muito desenvolvida culturalmente também, que a gente sentiu bastante culturalmente, isso. Economicamente, do trabalho, e ficamos impressionados a primeira vez o tamanho dessa cidade. Gente do céu, 30 minutos para chegar no aeroporto, falei, meu Deus. A gente às vezes, né, vai visitar um cliente em uma ponta e um cliente na outra ponta, às vezes a gente gasta 20 minutos sem trânsito. Uma coisa é você estar em São Paulo e gastar ali 20 minutos num trânsito. Aqui não. Aqui você gasta 20 minutos sem trânsito porque a cidade ela horizontalizou bastante. Sim. Né, e está crescendo muito. Então é uma satisfação estar aqui. A gente está se consolidando cada vez mais na região e, mais uma vez, a gente agradece muito pela oportunidade. Nós também, viu, por vocês terem vindo aqui e ter trazido esse assunto aos nossos empresários, a todas as pessoas que nos acompanham, né? Porque aqui há um leque muito grande de serviços que vocês têm e a gente gostou muito de ter conhecido um pouquinho mais da história da Valos e até mesmo essas orientações, né? Aqui, porque foi uma aula também que vocês repassaram aqui de como funciona o segmento de vocês. E muitas vezes as pessoas, elas deixam de fazer até mesmo por não saber que tem ou não ter esse conhecimento. Então, nós que agradecemos por vocês terem vindo aqui, repassado essas informações. As portas aqui na CDL estão sempre abertas a vocês. Sim. São muito bem-vindos. E deixo o espaço para a consideração final de vocês. Algo que a gente gosta de comentar, que não comentamos, é que quando às vezes a gente atende um cliente, o cliente já vira e fala assim, eu já tenho esse seguro. Foi feito aonde? Foi feito por um banco. A gente tem que entender se foi feito personalizado para ti ou foi feito de acordo com uma parceria, algo que ele fez para o banco para poder liberar o crédito. Então, a gente sempre tenta entender e despertar esse também no cliente. Eu quero deixar mais uma vez o agradecimento, a receptividade a todos que nos recebem aqui muito bem. A CDL, repito, uma empresa sólida, né? uma referência nacional, ela não é só aqui no estado de Mato Grosso, então é uma referência nacional. E eu quero também deixar o nosso telefone de contato, né? O telefone é 11 98599 6434.
Esse telefone, quem vai responder é a Aline, vocês podem chamá-la pelo WhatsApp, tá? Ela é o primeiro contato de vocês com a Avalos, então eu repito, o DDD é 11 985996434 e nós estamos aqui sempre disponíveis para atendê-los da melhor forma possível, trazendo soluções e construindo soluções para o futuro de vocês, da empresa de vocês e da família de vocês. Ok, muito obrigada, Dani. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.